Bom dia, André. É um prazer eu estar aqui participando desse projeto promissor que já se apresenta como uma belezura, que com certeza vai servir para que todos nós, pais pretos, até mesmo os que não são pretos, também pensarem as questões de afetividade, também pensar as relações não só de paternidade em si, mas todas as coisas que estão imbricadas com isso, né? Pensar essas relações dentro do contexto educacional, ou pensar essas relações de paternidade também ligado ao trabalho, né? E também, acima de tudo, a questão de afetividade dentro da família, né? Do que é ter filhos, do que é criar filhos, do que é ser pai e tudo o que está relacionado com a paternidade, que é de suma importância para a gente estar pensando hoje. É difícil dizer eu te amo. Para você, enquanto pai, assim, como que é estabelecer o equilíbrio entre ser o pai amoroso e ao mesmo tempo determinar limites aos filhos, assim? O aspecto mais forte de como foi minha criação, né? Sempre impondo limites. Você não pode isso, você não deve isso. Então, assim, e aí quando eu pego esse aspecto da minha criação, que foi de muita imposição de limite, e mesclo com o que eu aprendi a ser a partir das minhas reflexões da necessidade de ser um pai amoroso, aí a gente vai tentando buscar o equilíbrio. Como eu disse, não existe um modelo. A gente não consegue, eu não consigo conceber um modelo pré-definido para isso, então não existe, por assim dizer, receitas, né? O que eu faço como pai, com meus filhos, não necessariamente é o que vai dar certo para outros pais fazerem, né? A gente, como eu disse, a gente vive nesse mundo de subjetividade. Mas eu vou me jactar nesse aspecto, viu, André? Porque eu consigo granjear o respeito dos meus filhos, mesmo que pequenos, no sentido de que eles adoram estar comigo, me abraçar. E ao mesmo tempo, um olhar meu mais firme, eles já conseguem entender algum tipo de comunicação. Minha esposa uma vez disse assim: eu não consigo entender porque você é a pessoa que tem um pulso tão firme para saber colocar os nossos filhos de castigo no cantinho do pensamento por alguns minutos e ao mesmo tempo eles conseguem retribuir tanto carinho para você. Eles não conseguem ficar com um sentimento aversivo. Mas eu acho que é isso. É quando a gente entende que o papel de pai, ele tem que buscar de fato o equilíbrio. A gente tem que saber educar e saber amar. E os aspectos do limite, isso eu aprendi de prática. E hoje eu entendo que eu não posso ser tão rigoroso quanto foram comigo, ao ponto de inibir um bom desenvolvimento dos meus filhos enquanto crescem e se tornam pessoas em fases de vida diferentes. Então, hoje eu tenho mais consciência disso, né? E eu consigo estar pensando essas questões de limite. E o aspecto que eu aprendi, que eu desenvolvi, que é o de saber expressar o amor, a afetividade. Então, acho isso muito legal, porque ao tempo que eles às vezes entram em competição, por assim dizer, pelo colo do pai, porque isso acontece, né? Laura e Antônio. Antônio, ele tem uma fala, né? Que está numa fase de uma fala que eu acho muito legal, que parece que ele tem orgulho de dizer, ele fala: este é meu pai. Aí ele sobe aqui no meu pescoço e fala: meu pai. E ele fala numa entonação que parece que ele fala com orgulho. Mas quando ele cria qualquer situação junto com a irmã de desavença, e eu entendo que é preciso de passar uma lição,
no sentido de que ele não pode estar sobrepondo, e eu falo com ele de uma forma séria. Ele também entende que faz parte do pai dele ter aquela ação. E a reciprocidade deles com relação a essas minhas ações, tanto de impor limites, no sentido de estar dando essa educação, de demonstrar afeto, para mim é muito gratificante estar vendo como eles retribuem e como isso tem refletido muito no comportamento deles. Assim, isso para mim é muito gratificante mesmo. Este é o videocast Pais Pretos, seguindo aí o edital Produção Audiovisual Web e a categoria Multilinguagens 1. Professor Daniel, qual a sua relação assim com a palavra amor? Quando você escuta essa palavra amor, qual a sua relação, qual o seu sentimento com relação a essa palavra assim? Que a palavra amor ela é imbricada de muita subjetividade. E eu demorei muito para poder começar a conceituar amor. É como se essa palavra, por muito tempo, não fizesse parte do vocabulário que eu permeava, né? Teve um tempo que eu tive que discutir a palavra amor dentro de um contexto religioso. E lá falava sobre, acho que 3, 4 tipos de amor. E, enfim, escutar eu te amo, por exemplo, foi uma coisa que eu não escutei. E a gente falando dessa relação até de pais pretos, né? Eu não tive meus pais para me dizer que me amava, mas também, se eu tivesse, também não teria escutado. Porque parece que isso era até tabu, né, dentro dessas famílias. E aí eu acho que a gente acaba não podendo dar o que a gente não tem. E eu não recebi, talvez até como a gente gostaria, eu acho que merece, né? E não que talvez as pessoas em volta da gente não nos dispensavam o amor, mas sei, talvez questões culturais, questão mesmo de formação, de afetividade dentro das famílias, mas para mim eu tive que estar ressignificando até o conceito de amor a partir do momento que eu constituí a minha família, a partir do momento que eu me casei, que eu tive meus filhos. Por exemplo, não é um exemplo. Eu tenho hoje 3 filhos, né? Eu tenho Laura, que é uma menina espetacular, de 5 anos, uma personalidade forte, bem parecida assim com a minha. Tenho Antônio, que é um menino de 3 anos, esse acho que puxou mais a mãe. Ele é mais meigo, assim, talvez. E tem Augusto, que é um menino que eu estou ansioso para ver o rosto, para além do ultrassom, porque ele vai nascer o mês que vem. Então, são os 3 filhos que eu tenho. E eu acho que eu comecei a conceber melhor um novo significado de amor a partir deles, né? Mas eu acredito que esse conceito da palavra amor, dessa relação, ele está em processo ainda de construção dentro de mim ainda. Como é para você ser um pai amoroso? Ser um pai amoroso, você acredita que, coincidentemente, ontem, eu estava na sala de TV da minha casa, com minha esposa e meus filhos, e eu falei assim para minha filha, ela veio para o meu colo, e eu falei assim: ai filha,
quando eu olho para vocês hoje, e veio o Antônio também, sentou, eles ficam meio que disputando o meu colo nas noitinhas, né? E eu disse assim, quando eu penso que até pouco tempo eu imaginava que eu não teria nenhum filho, eu tinha medo de ter filho, por conta talvez da experiência, das experiências um pouco traumáticas que eu vivi, né? Da ausência dos pais. Com essa minha fala, eu não quero tirar o crédito de quem cuidou de mim. Não é isso. Mas é porque é diferente, André, né? Quando você tem os cuidados dos seus próprios pais. Então, quando eu falo assim, até minha esposa comentou. Aí eu falei com ela, eu tinha medos, vários medos, quando eu pensava na questão da paternidade. E a minha esposa comentou assim, quem olha para você assim, uma pessoa tão forte, a gente não consegue imaginar que você tem medos. E aí eu até brinquei, né? Falei, não, mas acho que o medo é essencial para a gente ter prudência. E hoje, com meus filhos, né, a gente falava sobre a questão do amar, do dizer eu te amo. Aí hoje eu aprendi que a gente deve fazer isso e eu me esforço de estar fazendo isso com meus filhos. Eu acho super importante a gente demonstrar não só nas ações, mas também verbalizar, externar com nossas palavras essa frase, eu te amo, porque eu acho que isso é fundamental. Estamos aqui na Escola Manuel Lopes Teixeira, um ambiente escolar que foi estrategicamente escolhido para essa entrevista. E a gente sabe que todas as nossas realizações são imbricadas de desafios, inclusive de constituir família, de ter filhos e educá-los. Então, assim, para mim foi prazeroso mesmo estar discutindo isso aqui, né? Bater esse papo sobre esse tema tão importante. Serviu também para eu poder estar buscando as minhas memórias, inclusive afetivas, né? Que serve para a gente estar sempre refletindo e ressignificando muito o entendimento que a gente tem sobre o mundo, né? Isso muda a nossa visão de mundo. Então, agradeço muito a você por esse convite.